Olá, meus artistas, como que vocês estão? Essa aula é uma aula exclusiva para corretores de imóveis, porque aqui eu vou trazer exemplos do dia a dia, do nicho de vocês. Então, acho que fica muito mais fácil para que vocês entendam o tipo de método e trabalho que eu faço hoje através da Neurovendas, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso passar para vocês é o que é marca. Marca é uma percepção que as pessoas têm em relação ao que você vende, em relação ao que você serve. Aí você vai falar para mim: "Não, Thaís, não, mas eu sou autônomo, eu não tenho marca". Ou eu trabalho para uma imobiliária e a imobiliária que tem a marca, não sou eu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A coisa mais importante que existe é vocês entenderem que todo mundo tem uma marca pessoal. A gente está falando, ó, de pessoas, até criança tem uma marca pessoal, que você já percebe, opa, aquela criança é problema, opa, aquela criança é doce. Todos nós temos uma marca. Por quê? Porque todos nós causamos percepções em outras pessoas, ok? Essa percepção, ela tem que ser no mínimo intencional para que as outras pessoas consigam confiar em você. E tudo que nós vamos passar aqui, ele tem que ser intencional. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com o cérebro, com as emoções das suas pessoas. A gente não vai mais trabalhar com característica, com benefício de apartamento ou de sala comercial ou de casas de luxo, não. A gente vai trabalhar aqui com dores e desejos dos clientes. Calma, que a gente vai chegar lá. Vamos falar sobre as marcas. Para que isso aconteça, a gente trabalha toda uma parte sensorial desse cliente. Como assim? A gente só vai conseguir quebrar o consciente desse cliente e entrar no inconsciente, na parte das emoções desse cliente, se nós formos capazes de atingir pelo menos 3 dos 5 sentidos que todos nós temos. Então, vamos falar de paladar, tato, visão, audição e olfato. Aí você vai falar para mim: meu Deus do céu, mas como que eu vou fazer isso? Se eu trabalho a maior parte na internet e tudo mais, a gente tem como fazer. A gente precisa de uma identidade de marca para que este cliente consiga perceber que na hora que ele olhar determinado objeto, ele vai lembrar de você. Você tem que morar na cabeça do seu cliente. Aí, de novo, você vai falar: Thaís, mas eu vendo apartamento, como que eu vou morar na cabeça desse cliente? Porém, todas as vezes que esse cliente for trocar de imóvel, for atrás de um imóvel para investimento ou fazer uma indicação, é com você na cabeça que ele tem que ficar. Pensei em imóvel, pensei naquela pessoa. Por quê? Porque você já trouxe, você está morando na cabeça do seu cliente. E ele não sabe de mais ninguém além de você para poder fazer um bom trabalho. Como que acontece isso? Vamos lá. Quando você for fazer a sua identificação de marca, você tem que colocar cheiro, trabalho no presencial, trabalho num escritório que tem várias pessoas. Ok, mas você tem que ter um cheiro só seu ali. Por quê? Porque você está ativando memória olfativa do seu cliente. Para vocês pode ser um pouco clichê. Ai, Thaís, que bobagem. Gente, não é. Vamos lá. Quando eu disser para você, lembra do cheiro do bolo da casa da vovó? O que que vem na sua cabeça? Na hora vem o cheiro do bolo, que você já ligou com o cheiro da casa da vovó. A memória olfativa, ela é muito forte dentro do nosso cérebro. Por isso que é importante que a gente trabalhe com ela. A gente trabalha com visão. E aí, na hora que a gente entrar, já que a gente entrou em visão, eu até vou comentar uma coisa com vocês. A questão da vestimenta de vocês é muito importante, porque não importa se você trabalha com imóveis de valor agregado baixo ou alto, aquele cliente, ele tem que ser respeitado por você
principalmente pela maneira que você se veste. A maneira que você se veste, você já está mostrando para ele autoridade no que você fala e no que você está tratando com ele na negociação e respeito pelo seu cliente, pelo que você serve para ele. Então, essa questão dessa postura, ela tem que ser muito clara. E você fala, Thaís, mas o que você está falando é o básico. Gente, o básico tem que ser dito, né? Muitas vezes não. Todas as vezes, o básico tem que ser dito. Então, a questão da vestimenta é algo muito importante. Por quê? Porque você está ativando a visão do seu cliente. Aí você diz assim, não, mas o cliente tem que estar mais ligado no imóvel que ele tem que focar a visão no imóvel. Não, ele tem que focar no que você está servindo para ele. Porque afinal de contas, o primeiro contato é com você. Então aí a gente trabalha paladar. Não sei se você trabalha no presencial ou no online, mas se for no presencial, tem alguma coisa diferenciada que você pode oferecer para esses seus clientes? Algo que você goste muito, algo que respeite o seu gosto e que respeite, inclusive, o seu cliente, né? Tato, por exemplo, que você entregue para eles. Eu não sei o que você vai inventar aí. No meu caso, no meu nicho, por exemplo, eu adoro andar com umas bolinhas assim de pelinho, né? E eu entrego para minha cliente, olha, isso daqui é como se fosse um chaveiro. Olha, esse daqui é um mimo que eu trouxe para você, né? Então a gente está trabalhando muito o tato, por quê? Porque a questão da textura é outra memória que essa cliente vai ter, uma memória afetiva de você. Então, quando a gente trabalha com os 5 sentidos, e se você achar, Thaís, eu só consigo ativar 3, tá tudo bem. Thaís, eu consigo ativar 2, tá tudo bem, desde que ele seja bem feito, desde que ele seja bem marcado, tá? É muito importante. Então, falamos de marca e percepções. Vamos falar, eu não posso avançar com vocês com mais nenhum tipo de ferramenta sem antes falar de postura. O que é postura? Vamos lá. Existe uma escada da postura. E quando nós estamos nos degraus muito baixos, a gente não consegue avançar no nosso trabalho. O que é isso? O degrau mais baixo da postura é o reclamar. Então, eu vou convidar você a fazer um teste comigo por 7 dias. Não reclame de absolutamente nada. Na hora que chegar assim, para, respira, toma um gole de água, toma um gole de café, vai dar uma volta lá fora, chupa uma bala. Não reclame. Porque o ato de reclamar, ele vicia você a ter hábitos ruins. E o seu cliente percebe isso. Se você não acredita, faça o teste. O segundo degrau é o da justificativa. E aí, você vendeu? Não vendi também aquele cliente, nananana. É verdade, é verdade. Ah, porque o mercado tá assim, é verdade, é verdade. Ah, porque o governo tá, é verdade, é verdade. Só que você não pode morar na justificativa, porque senão você não consegue encontrar alternativas para aquele acontecimento, para aquela situação. Então pare de se justificar. E aí a gente entra num outro degrau que também não é o ideal, porém é melhor. A gente vai questionar. O que posso fazer, então, para que este acontecimento vire uma venda? O que posso fazer para que este cliente veja aquele momento, aquele apartamento de uma maneira diferente? Eu começo a abrir um pouco minha mente e começo a questionar o que eu poderia fazer com esse acontecimento. E agora a gente vai para um degrau que é de propor. Então, hoje eu faturo 10k. O que eu posso propor para que eu fature 50k?
Bom, eu posso ter uma renda extra, eu posso, de repente, conversar ali com o meu supervisor, o meu gerente, alguma coisa para que haja alguma negociação em comissão, eu posso me juntar com um outro colega e a gente dividir comissões. Eu não sei o que você pode fazer. Eu só sei que se você mudar a mentalidade do justificar, do reclamar e até sair do questionar, você avança para um degrau, que é este degrau que vai te trazer muito resultado, que é o degrau do aplicar. Entrar em ação com a proposta que você criou ali, a alternativa que você criou. Quando você faz isso, você muda completamente a sua postura, você muda completamente o seu comportamento e, consequentemente, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque os resultados, eles são inevitáveis. Se você estiver no lado negativo ou se você estiver no lado positivo, os resultados, eles vão vir através dos seus comportamentos e através das suas posturas. Então, eu quero trazer essa clareza para vocês, que a questão da venda, ela tem muita coisa por trás, muita coisa. E eu convido você a fazer este teste, este desafio aí, para ver o que vai melhorar. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. E o que eu preciso? Qual que é a minha sugestão para você? Que é o que eu faço isso nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, eu trabalho muito isso. O que você quer? Para que você trabalha? Para que você acorda todos os dias de manhã e sai da sua cama, da sua casa, coloca uma roupa social e sai para trabalhar? Para quê? Aí você diz assim, ai, Thaís, olha lá, começou. Agora é aula motivacional. Não é isso. Isso é importante para que seu cérebro entenda que tem um objetivo por trás das suas ações diárias. Quando você não sabe para que você trabalha, qualquer coisa serve. Você não está ali direcionado. Então vamos lá, vamos para exemplos claros. O meu objetivo é ter uma liberdade financeira, o meu objetivo é comprar uma casa de tantos quartos, com uma metragem X, o meu objetivo é viajar pelo menos 2 vezes por ano, uma viagem internacional. Enfim, qual é o seu sonho? Para que você trabalha? E se eu fosse você, eu anotaria, eu colocaria isso no papel. Para que você trabalha? Porque isso é muito importante e muito grande. A gente está falando de cérebro aqui, a gente não está falando de nada místico aqui. Está conversando com o seu cérebro. E é muito importante que haja um objetivo. Porque todas as vezes que você desanimar, ou todas as vezes que você for criticado por alguma coisa, você vai lembrar do que está escrito naquele papel. E vai seguir. Agora nós vamos entrar em identificação e desejo. São 2 razões pelas quais você se conecta com os clientes. Porque vamos lá, cliente não se conecta com produto, cliente não se conecta com serviço, cliente se conecta com pessoas. Quer ver como? Leonardo da Vinci e Mona Lisa. Mona Lisa só existe graças a Leonardo da Vinci. Vamos usar um outro exemplo aí, que talvez os homens não conheçam, mas Boca Rosa é uma marca de cosmético muito conhecida. Ela não seria nada sem Bianca Andrade. As pessoas, elas vão primeiro se conectar com você. As pessoas, elas se conectam com pessoas. Depois ela vai ver o que você vende. Depois ela vai ver para que você serve. Então, toda vez que você for apresentar um imóvel, toda vez que você for se apresentar, você fale sobre os seus valores. Fale os seus desejos. Por quê? Porque você conecta isso com as pessoas. Então, por exemplo, fale sobre coisas que você jamais faria, nem por tantos milhões de reais, nem por dinheiro nenhum. Thaís, isso aqui eu não faria de jeito nenhum.
Conte um pouco da sua história. Histórias conectam pessoas. Para de ficar em rede social só apresentando imóveis. Mostre o que você gosta de repente de comer. Faça alguma coisa que você consiga conectar as pessoas que você quer. Claro que tem que ser intencional. Você não vai, por exemplo, num restaurante ruim, um boteco, alguma coisa, se você quer atingir clientes premium. Deixa eu explicar para você o que são clientes premium. Para você ser premium e agregar esses clientes para sentarem na sua mesa, você tem que ser elegante, servir com respeito essas pessoas. Isso é ser premium. Isso é convidar as pessoas premium para sentar à mesa com você, a sua mesa. Então, para isso, a gente tem que trabalhar alguns itens com vocês. Por exemplo, quando você vai postar alguma coisa em rede social, e eu já vi, tem uma musiquinha ali no fundo, um funk ou um sertanejo. Gente, nada contra, nada contra. Mas quando a gente quer atingir um público, nós temos que ser coerente a este público. Eu não posso, de repente, mostrar um apartamento de alto padrão enquanto eu visito ali todas as partes deste apartamento, por exemplo, e tocando um funk. Não é coerente. Então, cuidado, cuidado na hora de postar, cuidado na hora de falar. E desejo. Então, uma identificação, a gente já falou, né? Questão de valores. O desejo. Como que a gente cria desejo? Para de falar de benefícios e características daquele produto que você está vendendo. Isso você não atrai desejo. O que traz desejo? Por exemplo, para uma família, tá? Que está saindo de um imóvel pequeno, essa família aumentou e eu preciso mostrar um imóvel que cause desejo para esta família. Ok, vamos buscar as dores dessa família. Bom, ela tem 2 filhos, essa família, um chegou agora, um bebezinho. O que eu posso mostrar e criar um desejo para eles? Desejo de família, de criança, com criança pequena, é segurança. O local que você tem para mostrar para essa família traz essa segurança, principalmente para a mulher, para a mãe. Ah, Thaís, traz. E por que você não fala? Por que você fica mostrando os quartos, a parede? Gente, traz isso. Isso é uma dor que essa pessoa tem. Ela precisa saber se você vai resolver o problema da segurança, que é uma dor que ela tem dentro dela, porque ela não sabe se ela tá saindo do lugar que ela já tá acostumada a morar. Ela tá indo para um lugar novo, ela quer no mínimo saber se existe a segurança, principalmente para os filhos. É um lugar que de repente vai trazer um lazer para a criança maior. São coisas que vocês, de repente, não estão acostumados a perceber. Por isso, qual é a minha dica? Toda vez que entrar um cliente que você não conhece, não sabe os valores, os desejos e as dores desse cliente, você vai pegar um papel e uma caneta e fazer perguntas para esse cliente, para saber direitinho o que este cliente busca. Não só em metragem, não só em quantidade de quartos. Não é isso, é muito mais do que isso. Aí você diz assim para mim, Thaís, não, eu vendo imóveis para investidores. São pessoas que compram salas comerciais, pontos comerciais ou até apartamentos pequenininhos porque eles alugam. Ok. Quando você não sabe da história dessa pessoa que você está atendendo, servindo, fica muito difícil. É uma venda muito aleatória. Quando você senta, lembra do papelzinho? Quando você senta
e pergunta e se interessa pela dor daquele cliente, e entender o porquê que ele quer aquele apartamento naquele momento, ou aquele imóvel naquele momento, tudo muda. Vamos supor, você sentou, entendeu que aquela pessoa trabalhou por 20 anos dentro de uma empresa e foi mandada embora. Então, ele tem ali um X, e aquele X ele vai alugar aquele imóvel para viver um tempo. Não, ele vai alugar porque ali vai ser a aposentadoria dele. Tudo tem uma história. Pode ser que essa pessoa, inclusive, tenha medo de investir em imóveis, porque lá no passado ela teve uma rasteira, ela sofreu um golpe, a pessoa que atendeu ela em algum momento vacilou e ela perdeu dinheiro. Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma dor que está sentindo. Como é que você vai solucionar a dor dessa pessoa? Hoje, os gurus ali de investimento, e pode ser até que você seja um, em dizer assim: olha, faz o seguinte, venda este imóvel, viva de renda com esse imóvel, então espera uma oportunidade boa para que você consiga investir. Você está servindo o seu cliente, mesmo que aquela venda não aconteça naquele momento. Mas que aquilo faça tanto sentido para ele que a única pessoa que ele vai lembrar é de você na hora de fazer um negócio. Entende a diferença de você empurrar um imóvel e dizer que a melhor coisa que existe naquele momento para ele é aquilo, sendo que você nem conhece a história do cliente? Então, cuidado. Sejam pessoas precavidas, sejam pessoas que estão ali para servir, sejam profissionais diferenciados, para que vocês consigam se conectar e criar uma base sólida com clientes fãs. Chega de atender aleatoriamente os seus clientes. Chega de ser mais um no mercado. Porque a hora que você despertar o desejo de um cliente e resolver a dor deste cliente, de verdade, ele não vai te largar. Então, assim, Thaís, como que eu identifico a dor desse cliente? Quero começar a fazer esse seu plano hoje. Vamos lá. Mas não tenho ideia de como fazer. Vamos lá. Pega um cliente, o melhor cliente que você já atendeu hoje, fala assim, gente, essa pessoa ela é assim, sem problema, tudo com ela é fácil de resolver, você vai pegar esse seu cliente e vai entender qual é a dor deste cliente hoje. Então, uma dor de um cliente que quer comprar um imóvel é ter sido passado para trás. Pode ser que ele tenha já contado essa história para você e você nem levou muito a sério. O que você vai trazer para ele? Segurança na hora da compra. Porque quem vai resolver a dor dele é você. Ou problema, na hora que ele foi fechar a venda, ele meio que se sentiu sozinho. E ele tem esse problema mesmo, sabe, na vida? De se sentir sozinho e resolvendo tudo. Quem é você naquele momento? Ah, Thaís, mas eu não sou pai dele. Não importa. É você que está servindo para resolver aquele problema dele. Então, entenda qual é a dor desse seu cliente. E saiba exatamente como resolver o problema. Passe isso para ele. Depois que você mapear a dor, você tem que se posicionar num nicho de interesse. Então, como eu faço isso? Por exemplo, seja especialista em algo. Sabe por quê? Quando você vê uma pessoa que acabou de se acidentar ali numa calçada, por exemplo, e aí ela quebrou uma perna, e você tá olhando aquilo, e você tá vendo que é uma fratura exposta e que ela vai precisar de um médico. Qual é o médico que você vai sugerir que essa pessoa, ou levar essa pessoa para resolver o problema
da perna quebrada. Você vai levar num clínico geral? Não. Óbvio, você vai levar a um ortopedista, certo? Quando você é especialista em alguma coisa, você consegue se posicionar na cabeça do seu cliente e não ter muitos ruídos. O cliente já vai direto, olha, essa pessoa, ela é especializada em venda de imóveis para investidores. Ah, mas ela só trabalha com investidores. Ele só trabalha com imóveis para a família. Ele só trabalha com imóveis que seja para homens ou mulheres solteiras que desejam comprar o seu primeiro imóvel. Eu não sei como você vai se colocar. Eu sei que quando você se especializa em algo, você consegue uma autoridade maior neste algo e as pessoas te acham muito mais fácil. Sabe por quê? Porque elas sabem que você pode resolver o problema delas. Porque você tem, além de autoridade naquilo, você tem experiência e você está a todo momento batendo na mesma tecla. Constância é extremamente importante. Agora vamos para um lado que você vai dizer assim para mim: ah, Thaís, aparecer na internet, eu não vou. Não gosto dessas coisas. Deixa eu te falar, a maneira hoje mais barata de você colocar o seu serviço, no caso, o seu produto para vender, é o seu celular, é você aparecendo. Ninguém, como eu disse anteriormente, as pessoas não se conectam a serviço, as pessoas não se conectam a produtos, as pessoas se conectam com pessoas. Então, como é que eu vou me interessar por um imóvel se eu nem conheço essa pessoa, se eu nem sei? Ah, mas tipo assim, se você entra numa imobiliária, ok. Mas se eu já tô vendo um anúncio na internet, e se eu já tô vendo o valor, já conheço os valores, já conheço, enfim, eu me identifiquei com aquela pessoa, mesmo que eu vá até a imobiliária, eu já vou direto nessa pessoa. Gente, corta caminho. Corta caminho. Quando eu disse para vocês escreverem num papel para que vocês trabalham, é justamente para isso. Para parar com essa besteira de eu não vou aparecer. Ah, é porque o fulano vai me chamar de blogueiro, porque não sei o quê. Ok, até vai, mas o que o fulano acha, isso já é um problema do fulano, não é seu. Quando você tem uma meta, um objetivo, um sonho muito bem definido, escrito num papel, esses ruídos, eles não te atrapalham, porque você está focado muito mais nos seus objetivos do que o outro está falando. Pensa nisso e avalie, porque é algo muito, muito importante. Ainda falando sobre desejo e dor, só toma um pouco de cuidado na questão da dor, de ficar batendo sempre e o cliente acabar se assustando, né? Quando a gente fala muito da questão da segurança, olha, porque tem bairro que não é seguro, porque tem assalto, né? Toma um pouco de cuidado, trabalha o desejo de o que é que essa família, por exemplo, vai alcançar depois que comprar aquele apartamento, depois que estiver morando naquele lugar. Como que elas vão se sentir? Ou daquela pessoa que acabou de comprar aquele imóvel para fazer um investimento. Como é que essa pessoa vai se sentir depois de ter adquirido esse imóvel? A gente tinha falado da segurança, né? Em ambos os casos. Então, ela vai se tornar uma pessoa despreocupada porque vai ter aquela renda, ou ela vai se tornar uma pessoa extremamente segura porque ela está num local seguro, num bairro seguro, num ambiente seguro. Como que essa pessoa vai se sentir depois que ela passar por um atendimento seu, mesmo que naquele momento essa pessoa não feche a compra deste imóvel?
O que passar pelo seu atendimento, com as suas dicas, com sua expertise, o que essa pessoa vai ter? Depois de uma reunião com você, essa pessoa vai ter saído de lá com uma percepção melhor daquele imóvel, daquela negociação que ela está fazendo? Mostre isso. Trabalhe sempre com aonde você leva a pessoa. Isso é muito importante. Por exemplo, eu vou dar um exemplo um pouco fora do nicho de vocês, mas vamos supor assim, ó. Só para ficar um pouco mais claro, por exemplo, eu vou viajar. E aí eu digo assim para você, eu tô indo viajar. Aí você já, sim, para onde? Não sei, eu vou viajar. Você tem que levar o seu cliente para onde ele deseja ir. Se você não sabe para onde ele deseja ir, qualquer lugar serve para você, não para ele. Porque ele sabe o que ele quer. Cabe a você descobrir para onde ele quer ir e levar este cliente. Quando eu disse da questão da segurança, é exatamente isso. Quando você pega essa dor da segurança, o que você vai trazer para essa cliente? A segurança de morar neste ambiente, nesse lugar. E se você não mostra isso, o cliente não vai saber. É a mesma coisa, eu estou indo viajar. Para onde? Não sei, vou viajar. Entende? Fica algo muito perdido essa informação. Então, bata nesse desejo do cliente, bata nisso na sua comunicação. Isso é muito importante. Agora, nós vamos falar de uma ferramenta mágica, de uma ferramenta que você pode utilizar. É claro que a gente vai dar uma pincelada, porque a gente não tem muito tempo, é muita informação para um vídeo só. Que são os arquétipos. Para que eles servem, como usar. Então, vamos começar falando o que são arquétipos. Então, vamos imaginar assim, ó, tivemos a criação do mundo e logo depois tivemos os arquétipos. Eles vieram para que essa criação toda fosse organizada. Então, eu sei que isso aqui é uma folha de papel porque é um arquétipo, eu sei que isso é um lápis porque é um arquétipo, então isso é o inconsciente da gente. Sabe a todo momento para que cada coisa serve. Bom, dentro disso nós temos arquétipos positivos e negativos. Thaís, como que eu sei disso? Como que isso é verdade? Porque arquétipos, eles induzem emoções. Então, quando eu vejo, por exemplo, a pobreza é um arquétipo. Suicídio é um arquétipo. Doença é um arquétipo. Quando eu estou focada nesses arquétipos negativos, como é que o seu corpo se sente? Como que você está se sentindo quando eu estou falando disso e você está participando? Sinta o seu corpo. E quando a gente coloca arquétipos positivos, vamos colocar ali alguns exemplos. Uma onça. Eu vou falar bastante dela hoje também. Como que você sente uma onça caçando, por exemplo, né? Você sente, vamos lá, vamos. Ela te motiva. Por que acontece isso? Porque as imagens, bem como cores, formas, animais, histórias, são todos arquétipos. O que acontece? Eles induzem emoções. Emoções liberam hormônios através dos neurotransmissores, que liberam química para o seu cérebro. Então, se eu consigo manipular um arquétipo positivo, o que eu estou fazendo com o meu cliente? Eu estou liberando química dentro do cérebro do meu cliente a todo momento. Então, nós somos viciados em química. Por exemplo, a gente trabalha com dopamina. Dopamina é um tipo de hormônio que é um hormônio dos guerreiros, todo mundo
é dominado pela dopamina. A dopamina levanta, ela motiva, ela trabalha aquela sensação gostosa de eu sou poderoso, eu posso. Então, você imagina você liberar uma dopamina, uma quantidade de dopamina para o cérebro do seu cliente. Esse cliente não larga você nunca mais. Só que as grandes empresas, as grandes indústrias, principalmente de marketing, de filmes, eles entenderam isso. E muito bem, principalmente Hollywood. Então hoje existem marcas que são puramente em cima de arquétipos, elas são criadas em cima de arquétipos. E aí você diz assim, Thaís, mas por que uma marca ela é mais famosa do que a outra? Porque tem arquétipos positivos, porque ele tá liberando emoções positivas em cima do público dela através de imagem, cor e forma. Eu vou dar alguns exemplos para você. A Harley Davidson, ela é uma marca que ela serve... Qual é o público que a Harley entra? É aquele... A maioria, né? Os homens barbudos, geralmente eles são carecas, que usam aquelas jaquetas de couro. É aquele empresário, diretor, gerente de uma multinacional, de uma empresa que tá todos os dias da semana de terno, gravata, para chegar no sábado e colocar a jaqueta de couro e embora com a moto dele. Qual é o arquétipo que traz isso? É o arquétipo do rebelde. O rebelde, ele transmite muito essa questão da pessoa bonitinha no dia da semana e ela extravasa no final de semana. E a Harley entendeu isso. Tanto que a Harley tentou fazer um rebranding, um reposicionamento da sua marca e deu um tiro no pé. A Harley tentou fazer uma coleção para LGBT. O que aconteceu com a marca? Tomou um desfalque imenso. Não porque esse público não merece ter moto. Não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo posicionamento de marca. O que aconteceu com os usuários da Harley? Eles boicotaram a marca. Porque não é para esse tipo de público uma Harley Davidson. Eles são públicos... Ela se posicionou no mercado com um público muito bem definido. Então, por que eu tô contando tudo isso para vocês? Porque quando você entra com uma marca que é você tem que saber o que você tá fazendo. Para que você não cause ruídos e depois dê um tiro no seu pé. Comecei a falar da Harley no arquétipo do rebelde. Por quê? Vamos lá. Nós vamos estruturar, então, sua identidade de marca, colocando os arquétipos como ferramenta. Como que a gente faz isso, Thaís? Eles são divididos em 4 categorias. Eles são 12 arquétipos universais de marca e são divididos por 4 categorias. A primeira gera legado. A segunda, gera conexão. A terceira, estrutura o mundo. E a quarta é uma busca espiritual. Dentro destes 4, são 3 arquétipos para cada um. Então, agora a gente vai desenvolver isso. E aí, no final, eu vou explicar como que a gente agrega isso a uma identidade de marca, ok? Então, vamos lá. Falei da Harley Davidson e falei que eles usam o arquétipo do rebelde. Todo mundo que usa o arquétipo do rebelde, o que eles querem? Quebrar regra. Então, todas essas movimentações que você vê na rua, as manifestações, aquelas greve de professores em busca de alguma coisa, eles não aceitam o sistema. Então, quebram regras, tá? Se você se encaixa, de repente, não sei, como corretor, você tem essa característica, ou acredita que o seu público se identifica com o rebelde, com uma característica assim, ok em usar,
tudo bem. Só tome um pouco de cuidado, porque o lado sombra do rebelde é aquele lado que vai para criminalidade, é aquele lado mais violento. Então, tome um pouco de cuidado ao usar o rebelde, ok? Na sua comunicação. Então, vamos estruturar isso. Os arquétipos universais de marca, eles são divididos em 12. Em 4 blocos, tá? Cada um tem 3. Então, vamos lá. O primeiro bloco, ele gera legado. O segundo, conexão, gera, né, conexão. O terceiro, estrutura. E o quarto, busca espiritual. Bom, dentro do legado, a gente já falou do rebelde, a Harley, né? Usamos o exemplo da Harley. A segunda, o segundo arquétipo que está dentro da categoria do grupo de legado é o mago. Quem usa com muita perfeição o mago é a Disney. O mago, ele diz assim: eu transformo você. Ele usa muito essa palavra, transformação. Então, depois que você passar pela minha consultoria, eu te transformo, você vai sair transformado. A Disney, ela faz isso porque ela tem mundos diferentes, né? Então, em cada mundo que você entra na Disney, você se transforma. O terceiro é o herói. O herói, ele traz aquela motivação para você. Ele faz com que você tenha mais ação. Quem usa muito é a Nike. A Nike fala ali do just do it. Somente faça, haja, né? Então, ele traz muito essa questão da ação. O segundo grupo, que é o que gera conexão, a gente vai falar de 3 arquétipos maravilhosos também. O primeiro é o amante. O que o amante traz? O amante, ele traz exclusividade, ele traz luxo, uma comunicação assim de pertencimento. Quem usa muito o amante é a Chanel. A Chanel, ela criou um grupo para ela, os amantes de Chanel. Então, ela traz esse pertencimento através do luxo, através da exclusividade. Quando a gente fala de amante, a gente fala de algo exclusivo, personalizado. O segundo arquétipo dentro do conexão é o do comediante, tá? É um arquétipo que, se você não for do stand-up, eu não recomendo, porque pessoas que compram em alto ticket, como é o caso dos produtos que você, como corretor de imóveis, vende, elas não querem brincadeira com o dinheiro delas. Vai falar, poxa, mas esse cara só brinca, você não traz muita autoridade. Uma marca que usa muito comediante é a Pepsi. Quando eles lançaram o Não Temos Coca, pode ser Pepsi? Então, eles entraram com essa brincadeira e eles fazem muito isso no comediante. E o terceiro arquétipo que eu não recomendo de jeito nenhum é o da pessoa comum, para nenhum nicho de mercado. O pessoa comum é aquela, ela vai aonde todo mundo tá indo, ela não tem uma opinião própria. Então, para ela, exclusividade, algo luxuoso, ela não quer saber. Quem faz muito, a marca que usa muito a pessoa comum é a Bic. Todo mundo tem uma Bic em casa. Ela não tá muito preocupada com se é exclusivo, se fez uma linha diferenciada para ela. Não. Pessoa comum aceita qualquer coisa. Então, não é um arquétipo interessante para nicho de nenhum mercado, principalmente o de vocês. Não entra na pessoa comum. Agora nós vamos para um outro grupo que é o que gera estrutura. A gente vai falar de um arquétipo agora que é o cuidador. E muitos de vocês têm esse arquétipo
Vocês usam bastante esse arquétipo, que é o de cuidar, que é o de ter aquele cuidado com a pessoa, ele gera uma segurança. Então, olha, vem aqui, eu te ajudo nisso. Quem trabalha muito bem isso é a Dove. A Dove, ela mostra esse cuidado, né? Olha, os nossos produtos, eles são feitos como hidratante. Então, a marca, ela tá muito preocupada na questão não só da limpeza da pele, mas na questão da preocupação da pele hidratada, né? Então, eles usam muito esse arquétipo do cuidador na comunicação dele. Aí a gente entra com outro de estrutura, que é o governante. O governante, ele é um arquétipo bem interessante, principalmente para vocês que trabalham com um ticket elevado, porque ele mostra realmente a estrutura, ele mostra poder, ele mostra status, algo que é muito sério. Então, quem usa muito esse arquétipo, a marca, é a Rolex. A Rolex, ela não vende relógio, ela vende joia. Quem usa um Rolex hoje, ele usa status, poder. Eu uso um Rolex porque eu posso usar um Rolex. Entende como que eles se posicionam hoje? A comunicação deles é posicionada hoje. E o último arquétipo que gera estrutura é o do criador. O arquétipo do criador é quando você tem a necessidade de fazer algo com as mãos. Então, por exemplo, você não consegue desenvolver nada se você não desenha, nada se você não vê uma maquete, por exemplo, tu constrói uma maquete, né? Ele tem essa magia toda de criar coisas para se comunicar sempre com as mãos. A marca que trabalha muito com o criador na comunicação é a Faber-Castell. Então, ela mostra muito isso, né? Que você tem que desenhar para que suas ideias saiam do papel, mas com base na sua criação, da sua criação. E agora a gente vai para o último grupo, que é a busca espiritual. A gente vai falar de um arquétipo do inocente. O arquétipo do inocente é o que traz leveza, ele tem um ar infantil. Por exemplo, a Coca-Cola, ela usa muito na comunicação essa coisa infantil, essa coisa de pureza, essa coisa teen, essa coisa jovem. Por exemplo, se vocês olharem a comunicação da Coca-Cola, o que que eles colocam? Os dois ursinhos ali com os canudinhos tomando a Coca-Cola. Então, isso mostra algo de puro, de jovem, inocente. Ela vem com essa pegada na comunicação. Agora a gente vai falar do arquétipo da busca espiritual, que é o sábio. Quem tá muito nesse arquétipo do sábio é uma pessoa que estuda. Ela lidera através dos pensamentos, ela lidera através da sua sabedoria. O maior problema do sábio é que ele nunca acha que está preparado para entrar em ação. Então ele sempre fica estudando, se capacitando e não entra em ação. Então cuidado se você está muito nesse arquétipo, porque você sempre precisa de mais. E esse arquétipo é muito difícil quando você só tem ele de fazer dinheiro, porque ele nunca está preparado. Quem usa esse arquétipo muito bem, por sinal, é a Google. Quando você pergunta algo para o Google, ele não quer saber se você tá bem, se você tá feliz, você simplesmente pergunta, ele te responde e é isso, né? Então, o sábio é um pouco complicado também quando você tá muito nesse arquétipo. E por último, não menos importante, é o explorador. O explorador, ele não para. Ele tá no campo, ele tá na praia, ele tá fazendo rally, ele tá fazendo trilha. É uma pessoa que tem muito o arquétipo do explorador na personalidade, na comunicação, é uma pessoa que às vezes se torna um pouco instável.
A marca que usa o explorador muito bem, por sinal, é a Jeep. A Jeep, você pode estar na trilha, você pode estar na estrada, você pode estar na areia, você pode estar onde você quiser que ela tá com você, né? Então, eu terminei ali de passar os 12 arquétipos de marca. E para que serve tudo isso? Para que você consiga identificar qual é o arquétipo que mais queimou o seu coração. De você dizer assim, puxa, meu, eu sou muito cuidador. Sabe, eu gosto de cuidar das pessoas, ou eu sou muito amante, eu gosto de criar grupos, eu gosto de agregar pessoas, eu gosto de algo exclusivo, algo que seja luxuoso. Não, Thaís, eu já sou de quebrar regra, de chutar o balde ou de transformar vidas. Então, eu gostaria que agora você parasse e escrevesse num papel, com essa pincelada aí que eu dei para vocês, qual você se identificou mais. E aí, a partir daí, você criar uma identidade de marca de acordo com o seu arquétipo. Para quê? Para que não haja nenhum tipo de ruído. Porque hoje você é rebelde, amanhã você tá no explorador, depois de amanhã você tá no amante. Então você fica pulando de arquétipo e as pessoas não entendem aonde você tá. Então, quando você usa um arquétipo, você direciona a sua comunicação através dele. E aqui cabe algo muito importante de ser dito, que é não mude a sua personalidade apenas para agradar o outro. Aqui a gente não coloca ninguém numa caixinha. Aqui a gente apenas refina a sua comunicação. Porque afinal de contas, o que é muito importante para você é ter uma comunicação ousada, uma postura de líder e aguçar o desejo do seu cliente. Aqui é o que mais a gente bate dentro de consultoria, dentro de mentoria, são esses 3 pilares que a gente fala muito. A comunicação magnética é algo de extrema importância quando você for falar de você, dos seus valores e tratar de algo que você vende de uma forma diferenciada. Então, o arquétipo ele é apenas uma ferramenta para que você construa uma marca, sempre lembrando, olha, eu vou trazer essa comunicação com base nesse arquétipo. Porque se você olhar para todas essas marcas que eu exemplifiquei aqui em cada arquétipo que eu passei para você, elas nunca saem deles, da característica, da estrutura deles. Porque elas estão sempre batendo na mesma tecla, né? Elas têm essa constância. E é isso que eu quero trazer para vocês. É muito importante que você tenha essa ferramenta na sua comunicação para que você não se perca, para que você sempre esteja batendo na mesma tecla. Bom, e agora para a gente começar a entrar ali na finalização, eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta sensacional. Eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta agora e escrevam quais são os clientes que você quer atender. Eu quero com riqueza de detalhes. Quero atender clientes assim, assim, assim. Quero que sentem à minha mesa cliente com os mesmos valores que os meus. Que sejam pessoas que pensam como eu. São pessoas que vão me valorizar da mesma maneira que eu me valorizo. Lembra que eu falei de postura e comportamento? Escreva com detalhes como são as pessoas que você quer ter a partir de hoje sentadas às suas mesas. Que elas tenham comprometimento da mesma maneira que eu tenho. Coloque, escreva. Isso é importante. Depois que você fizer isso, você vai colocar quem não é para estar com você. Aquele cliente que pode ir para outro profissional, pode ir para outro corretor, que você não quer saber dele. Aquele cliente que dá dor de cabeça, aquele cliente que pede desconto em tudo, aquele cliente que inclusive já pediu até para você tirar sua comissão para que ele tivesse algum tipo de benefício.
É esse tipo de cliente eu não quero para mim. Escreva com detalhes esse cliente. Por que que é tão importante que você faça isso? Porque você vai começar a identificar os clientes que realmente são para estar com você. E você tem que se transformar na pessoa que vai atendê-los. Essa identificação para o cérebro é muito importante. Depois que você fizer isso, você vai escolher um arquétipo de base. Aquele que você vai dizer assim: esse aqui eu vou usar na minha comunicação, esse daqui eu vou trabalhar em cima dele. E você pode escolher até 3, sendo que um tem que ser a sua base, tá? E outros 2 você pode deixar ali como eco. Por exemplo, vamos supor, a minha comunicação hoje eu uso muito o amante, porque eu quero que as pessoas entendam que elas podem pertencer a um mundo e elas podem aprender coisas que elas nunca tinham visto. Então eu quero formar esse grupo. O meu secundário é um mago, porque eu acredito que eu consigo mediante aos meus ensinamentos, as minhas consultorias, as minhas mentorias, transformar essas pessoas em pessoas melhores. Mas eu não uso só o mago. E o meu terceiro é o governante. É muito pouco, porque eu sou uma pessoa muito expansiva, eu gosto de... O governante, ele é muito sério, ele não sorri, ele é muito estrutura. E eu não sou assim. Então, ele ficou como um eco para mim. E por fim, escolha 3 palavras que sejam chave para você, que você vai usar ela com muita frequência, para que as pessoas marquem essas palavras em suas cabeças e elas sempre associem elas a você. Isso também é importante, bem importante, que elas ouçam aquilo. Então, de acordo com o que você acredita, com os seus valores, é importante que você traga isso também para o seu público e na sua comunicação. Escolha ali 3 palavras que você acha importante. Por exemplo, a questão de eu chamar as pessoas de meus artistas tem um porquê, porque eu quero esse pertencimento, eu quero que essas pessoas se sintam pertencente aos meus cursos, aos meus ensinamentos. Então, isso vem muito do amante. E aí, por onde eu vou, as pessoas brincam, né? Ah lá, meus artistas. E isso ficou muito marcado na cabeça delas. Quero finalizar deixando um pensamento para você. Quem são as pessoas que atribuem valor a você? Faça uma lista. Quem são as pessoas que tanto te dão valor, que falam muito do seu valor? Será que você está nessa lista? Por que que as pessoas deveriam pagar mais caro para você quando você cobra tão barato pelo seu serviço? E isso não é sobre dinheiro. Então, eu te convido a pensar sobre isso. E mais uma coisa que eu quero colocar para você é que o problema não é ter cliente ruim. O problema é você combinar com ele. E por isso, eu convido você a estar comigo dentro da minha consultoria, da minha mentoria, porque o meu propósito, a minha proposta para vocês não é só trabalhar com uma identidade de marca muito bem posicionada, é trabalhar também com o sentido de descobrir o porquê que você está travando nas suas vendas, quais são os medos que foram colocados, quais são as dependências que você tem do outro para que você não consiga crescer, por que que você se sabota tanto. E a gente descobre isso através de alguns diagnósticos maravilhosos que são feitos através da minha mentoria, da minha consultoria para você. Eu espero do fundo do meu coração poder ter clareado um pouco a sua mente em quesito de arquétipo, no quesito de
comunicação, de como falar com o cliente premium, de como identificar dores e desejos dos seus clientes. Saibam que tem muito mais aí por vir. Muito obrigada e até a próxima.